Olá, tudo bem com você? Veio para mais uma aula, sim, falando sobre obras literárias. Eu sou a professora Gisele Manhães e você está no lugar certo. Estação Educação. Vamos falar um pouco sobre o autor dessa obra, o Ateneu, Raul Pompeia, que foi um escritor pertencente ao naturalismo brasileiro. O Ateneu, publicado em 1888, foi sua obra mais famosa. Uma obra pertencente à escola literária realismo, naturalismo, mais precisamente ao naturalismo. Acho que por causa desse espaço que determina muito o comportamento do personagem. Raul foi presidente da Biblioteca Nacional, lutou contra a escravidão, foi um abolicionista. Isso. Em sua trajetória de vida, ele foi jornalista, contista, romancista, orador, cronista. Sua obra, considerada por muitos autobiográfica, isso, foi considerada por muitos críticos autobiográfica. Por quê, né? Porque o escritor, ele passou sua experiência em um colégio interno e aqui um dos personagens também, ou personagem principal, relata ou vive experiências bem parecidas com as experiências do autor. Vamos agora ver algumas características próprias do nosso Raul Pompeia. E vamos falar sobre o seu estilo literário? Raul Pompeia foi um escritor pertencente ao naturalismo, que já havia falado para você. Naturalismo brasileiro. Portanto, suas características quais são? Vamos ver suas obras, suas características? Claro, não podemos deixar de falar sobre a objetividade. Objetividade é o contrário de subjetividade. Determinismo. O que seria determinismo? Você pode lembrar que determinismo é quando o meio determina ou influencia o comportamento humano. Ou determinismo, o que significa? Na influência do meio sobre os indivíduos. Então, uma coisa está ligada à outra. Zoomorfização, você já deve ter ouvido falar, é quando os personagens apresentam características animalescas e instintivas através de uma perspectiva biológica. Já viu o ser humano, os personagens com características de animais? Pois é. Antirromantismo, o nome já está falando, ausência de idealizações. E o seu romance? O que eu poderia falar sobre o romance de Raul Pompeia? Focaliza os problemas morais, psicológicos do adolescente e satiriza os métodos pedagógicos da escola. Tem tudo a ver com o livro O Ateneu. Trata-se de uma narrativa de confissão, ou seja, aquela em que o narrador fala de si mesmo, como condição para falar dos outros. É como se a vida do autor fosse retratada através do personagem do livro. Vamos agora ver um pouquinho, que eu não posso deixar de falar para você, que além de romancista, na verdade ele era escritor, romancista, cronista, mas jornalista também. Ele exerceu também o jornalismo. Em 1888, Raul Pompeia publicou o livro que estamos abordando um pouco durante 3 meses. Então, o Ateneu foi durante 3 meses. De que maneira? Em folhetins, no jornal Gazeta de Notícias. Uma obra de leitura curta, mas extremamente densa, baseada em suas memórias como estudante em um internato no Rio de Janeiro. Aqui foi um pouquinho sobre o nosso Raul Pompeia, o escritor do Ateneu. Bom, ficamos por aqui com mais uma explicação, mais uma aula
sobre essa obra maravilhosa e falando um pouco sobre o nosso autor. Eu, Gisele Manhães, agradeço a oportunidade de estar com você, conversando e trocando, passando essas informações. Então, um abraço, até uma próxima oportunidade.